Carla sempre foi uma mulher de sucesso. Quando pensava em sua trajetória, o sorriso de orgulho se formava automaticamente em seu rosto. Durante anos, ela foi dona de uma pequena fábrica de doces artesanais, que se tornou um verdadeiro nome no mercado. Seu segredo, um toque especial de carinho, uma dedicação que se refletia no sabor de cada pedaço de chocolate ou bala caramelada que saía de suas mãos. As vendas cresceram, as encomendas se multiplicaram e em pouco tempo ela era reconhecida como uma das melhores do ramo. Mas a vida, como sempre, tem suas reviravoltas. Um erro financeiro, alguns contratos mal fechados e um divórcio conturbado começaram a minar suas forças. A marca que ela tanto amava e que a havia projetado para o sucesso, começou a ruir. Em um curto espaço de tempo, sua fábrica faliu. Seus empregados, que a viam como uma líder, foram embora e Carla se viu sozinha, sem a companhia de seu império doceiro. Agora, ao invés de estar em uma elegante loja de doces, Carla se encontrava vendendo os mesmos produtos, mas de uma forma muito diferente. Seus doces, que antes eram disputados por clientes exigentes, agora eram oferecidos aos passantes da rodoviária, em uma banquinha improvisada. A cena era de contraste. Uma mulher de 45 anos, cabelos levemente grisalhos, com olhar cansado, oferecendo bombons em uma bacia de plástico, ignorada por todos que passavam apressados. Os olhares que recebia eram cruéis. Não havia compaixão, apenas indiferença. As pessoas a viam como mais uma vendedora ambulante, alguém que não havia conseguido acompanhar as mudanças do mundo e por isso havia caído no esquecimento. Carla sentia o peso do desprezo em cada rosto que ignorava seu simples pedido. Doces, só um pouquinho, por favor. A dor era imensa, mas não queria que ninguém visse. Não queria mostrar que o orgulho havia sido dilacerado. O silêncio da rodoviária, cortado apenas pelo barulho dos ônibus que chegavam e saíam, era o reflexo da solidão em seu coração. Carla, no fundo, sabia que não havia voltado àquele local por escolha, mas por necessidade. Não tinha outra alternativa. As poucas moedas que conseguia juntar ali eram a única coisa que permitiam que ela continuasse a lutar, a manter a esperança de que um dia, quem sabe, as coisas pudessem mudar. Ela não se via mais como a mulher poderosa e admirada do passado, mas sim como uma sombra do que foi. No entanto, por mais que tentasse esconder, uma pergunta ecoava em sua mente. O que foi que deu errado? A resposta parecia distante e nebulosa, mas, naquele momento, ela só queria vender doces, sobreviver mais um dia e esperar que a vida, de alguma forma, lhe desse uma nova chance. O som do movimento constante da rodoviária parecia uma música distante para Carla. Cada buzina, cada som de malas sendo arrastadas era como um lembrete de que o mundo estava seguindo em frente, enquanto ela estava presa em sua própria estagnação. Carla já havia se acostumado com as olhadas indiferentes, as palavras ásperas e os gestos apressados. Ela sabia que para muitos ali, ela não passava de uma vendedora qualquer, sem história, sem importância. A rotina da rodoviária tornara-se parte de sua vida. Cada manhã, ela chegava cedo, preparava sua banquinha improvisada, com doces embalados em saquinhos simples, e esperava. O que antes era uma marca reconhecida, agora era apenas um doce comum, como tantos outros que enchiam os balcões de vendedores ambulantes. Cada tentativa de conversa, de sorriso amigável, parecia em vão. Carla não sabia mais o que era ser vista como alguém especial. Às vezes, os olhares que recebia pareciam até zombar dela, como se dissessem: como você chegou aqui? No entanto, ela continuava. Era difícil, muito difícil, mas Carla não queria abrir mão da última coisa que ainda possuía, a dignidade. Cada vez que alguém passava e ela percebia que seus doces eram ignorados, sentia um peso nas costas. Mas, em vez de sucumbir, ela se forçava a levantar a cabeça, ajeitar a saia e sorrir. Seu sorriso estava se tornando forçado, mas ela mantinha a esperança de que algo pudesse mudar. Durante o intervalo entre um ônibus e outro, ela olhava as vitrines das lojas ao redor da rodoviária, as luzes brilhando nos produtos caros, nas vitrines de roupas e acessórios de luxo. Ela, que já havia sido dona de um verdadeiro império, se via agora como uma sombra do que fora. A dúvida sobre seu próprio valor começava a consumir sua mente. Ela se perguntava constantemente:
se aquilo era realmente tudo o que restara para ela. Doces embalados em sacos plásticos, oferecendo-os aos apressados que nem sequer olhavam para ela. Enquanto o dia passava, o pensamento de que sua vida havia chegado ao fim lhe cruzava a mente com frequência. Será que algum dia vou sair daqui? O questionamento se repetia como um mantra silencioso em seu coração. E mesmo assim, no fundo, a Carla ainda se agarrava a uma leve esperança. Não sabia de onde vinha, mas acreditava que as coisas poderiam mudar. Algo dentro dela dizia que não podia ser o fim. Ela ainda acreditava na possibilidade de recomeçar, mesmo que o mundo ao seu redor fosse implacável. Foi então, como uma brisa suave em um dia quente, que ela sentiu algo diferente. Um olhar. Não era como os outros. Não era indiferente. Não era apressado. Era curioso. Carla virou-se para encontrar um homem bem vestido, com um sorriso discreto, parado diante de sua banquinha. Ele a observava com interesse genuíno. Quanto estão seus doces? Ele perguntou. E, pela primeira vez em muito tempo, Carla percebeu que alguém estava de fato olhando para ela. Ela não sabia o que responder. A resposta parecia tão simples, mas as palavras estavam travadas. O que aquele homem queria? Ele era apenas mais um cliente? Ou talvez fosse diferente. Seu olhar estava cheio de algo mais. Algo que Carla não via há muito tempo. Respeito. R$ 5. Ela respondeu com um sorriso tímido, quase sem saber o que esperar. O homem olhou para os doces, pensou por um momento e então fez algo inesperado. Ele comprou 2 saquinhos, um de brigadeiro e outro de caramelos. Eu vou levar esses. E, por acaso, você tem um lugar confortável para sentarmos e conversarmos? Carla o observou com surpresa. Para ela, isso era um gesto fora do comum. Nenhum cliente até ali havia demonstrado o mínimo interesse por sua história. Mas algo nele a fez querer acreditar que talvez esse fosse o começo de algo novo. Algo que, mesmo nas sombras da rodoviária, poderia brilhar. A mulher hesitou por um momento, mas então, com um leve sorriso, indicou o banco próximo, que ficava em um canto mais tranquilo da rodoviária. Eles se sentaram e começaram a conversar. O homem se apresentou como Eduardo. Ele não parecia pressa, muito pelo contrário. Ele estava ali, ouvindo a história de Carla, fazendo perguntas, sem pressa de ir embora. Para Carla, aquele momento foi um pequeno milagre. Ela, que havia se acostumado com a frieza das pessoas, agora estava diante de alguém que a tratava com dignidade. E ali, no meio da rodoviária, entre os carros, buzinas e malas, um novo capítulo começava a ser escrito na vida de Carla. O café quente que Eduardo ofereceu a Carla parecia ter trazido mais do que apenas um pouco de aconchego naquele dia frio. As palavras trocadas entre eles começaram a aliviar o peso que ela sentia sobre os ombros. Durante os minutos que se seguiram, Carla percebeu algo que ela não havia sentido por muito tempo. Ser vista. Eduardo a ouvia com atenção. Prestava atenção nos detalhes de sua história. Perguntava sobre o que ela realmente gostava e até sobre o que havia acontecido com sua antiga fábrica de doces. A sinceridade em seus olhos dava-lhe confiança e Carla começou a abrir um pouco mais sua alma. Eu costumava ser dona de uma fábrica de doces, ela contou com a voz trêmula. Mas o negócio faliu. Perdi tudo. Não só o negócio, mas também meu orgulho. Hoje estou aqui, vendendo doces de novo. Na rodoviária, foi uma queda, um grande tombo. Eduardo, que até então ouvia atentamente, colocou a xícara sobre o banco e com um olhar fixo disse: isso não é o fim, Carla. Eu acredito que as pessoas têm a capacidade de recomeçar. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma nova perspectiva. As palavras dele ecoaram dentro dela, como uma onda suave quebrando em sua mente. Para Carla, aquilo era mais do que uma conversa qualquer. Era uma oportunidade, um vislumbre de esperança, algo que ela já não acreditava ser possível. Você não entende, disse Carla, com um sorriso triste. As pessoas passam por mim o tempo inteiro. Ninguém olha. Todos pensam que sou uma vendedora qualquer, uma mulher qualquer. Eduardo não respondeu imediatamente. Ele ficou em silêncio por um momento, talvez pensando nas palavras dela. Depois, ele olhou diretamente nos olhos dela e disse: eu estou vendo você, Carla, e o que vejo é uma mulher com muito mais para oferecer. Só precisa encontrar o seu caminho novamente. Talvez eu possa ajudá-la. Aquelas palavras tiveram um efeito quase instantâneo. Algo dentro de Carla se agitou, como se um véu tivesse sido levantado, revelando uma possibilidade que ela havia abandonado há muito tempo, a chance de recomeçar. E como você acha que eu posso recomeçar? Carla perguntou, quase duvidando das suas próprias palavras. Eduardo sorriu, um sorriso acolhedor e confiante. Vamos dar um passo de cada vez. Eu posso te ajudar a retomar o que você perdeu. Não será fácil, mas você não está sozinha. O que começou como uma simples conversa se transformou naquele instante em um encontro de almas. A empatia, a confiança
e o desejo genuíno de ajudar foram o que mais tocou Carla naquele momento. Para ela, aquilo parecia um sinal, um empurrão que ela tanto precisava, mas ainda havia algo em seu coração que não a deixava acreditar totalmente. Como alguém como ela, uma mulher que mal conseguia sobreviver vendendo doces na rodoviária, poderia recomeçar de novo. Eduardo, percebendo a hesitação em seu olhar, falou novamente: "Eu sei que você tem dúvidas, Carla, e isso é normal, mas, à medida que conversamos, estou vendo algo em você que mais ninguém vê. Estou vendo a mulher de coragem, a mulher de sucesso, e com isso você vai longe." Carla sentiu uma mistura de emoções, mas algo em seu interior se acendeu. Ela sabia que não poderia continuar naquela rotina, vendendo doces na rodoviária, como se fosse o fim de sua história. A vida ainda tinha muito a oferecer, e ela sabia que, com o apoio certo, poderia dar o próximo passo para transformar sua realidade. O encontro de Carla com Eduardo, naquele banco simples da rodoviária, começou a ser o divisor de águas que ela tanto precisava. As palavras dele eram como um farol, iluminando o caminho escuro em que ela se encontrava. Ao olhar para ele, Carla percebeu que talvez, apenas talvez, sua vida pudesse ter outro significado. Ela sabia que o futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, Carla sentiu que havia uma chance, uma oportunidade real, de voltar a ser a mulher que um dia foi. Após aquele encontro inesperado, Carla se viu em um dilema. As palavras de Eduardo ressoavam em sua mente como uma melodia que não conseguia esquecer. Ela sabia que ele acreditava nela, mas seria capaz de acreditar em si mesma? Era difícil, muito difícil. Carla passou a noite em claro, revirando os pensamentos, tentando entender o que deveria fazer com aquela oportunidade inesperada. A manhã seguinte chegou, e com ela, um turbilhão de sentimentos conflitantes. Carla estava cansada da rodoviária, cansada de ser ignorada, cansada de ver o tempo passar sem que nada mudasse. Ela não queria mais ser vista como uma mulher que tinha se perdido, mas como alguém capaz de reconstruir sua vida. Ela queria voltar a ser dona do seu próprio destino. Foi com essa decisão em mente que Carla procurou Eduardo. Ele a recebeu com um sorriso, como se estivesse esperando por ela. Naquele instante, ela sentiu que a confiança dele não era algo que ela deveria ignorar. Eduardo não estava ali apenas para dar palavras de consolo. Ele estava disposto a ajudá-la, a transformar sua vida, a guiá-la por esse caminho de volta ao sucesso. Mas para isso, Carla precisaria dar o primeiro passo, um passo de coragem. "Estou pronta", disse Carla, com uma expressão determinada. "Quero tentar, quero começar de novo." Eduardo a olhou nos olhos, como se estivesse vendo além da mulher cansada e perdida, enxergando o potencial que ela ainda carregava. "Eu sabia que você diria isso, mas lembre-se, Carla, recomeçar não é fácil. Você vai ter que lutar todos os dias para recuperar o que perdeu. Vai ser um caminho longo, mas estou aqui para te apoiar." Ela assentiu, com o coração acelerado. Sabia que aquilo não seria uma jornada simples, mas estava disposta a enfrentar o desafio. Com a ajuda de Eduardo, ela poderia reconstruir sua vida e sua marca, talvez de uma maneira diferente, mas ainda assim, com o mesmo carinho e dedicação que sempre colocou em seus doces. A primeira tarefa que Eduardo lhe deu foi simples, mas crucial: buscar novamente o prazer de criar. Carla tinha que começar a cozinhar e fazer doces como fazia antes, mas sem a pressão de ser a dona de uma fábrica, sem a necessidade de produzir em grande escala. Ele a incentivou a pensar no que realmente amava em fazer seus doces, o processo criativo, a alegria de ver alguém saborear sua criação. "Esqueça a rodoviária por um momento", disse Eduardo, ao vê-la hesitar diante de um novo desafio. "O que você ama na cozinha? O que fazia seu coração bater mais forte?" Carla pensou por um momento, os olhos brilhando. Ela se lembrava dos dias em que sua cozinha estava cheia de risos e aromas deliciosos, quando os pedidos chegavam e ela se sentia realizada. Tempo para ela, fazer doces sempre foi mais do que um trabalho. Era uma paixão, uma maneira de expressar sua criatividade e carinho por cada cliente. Mas com a queda do negócio, essa paixão havia sido enterrada. "Eu amo fazer doces que fazem as pessoas sorrirem. Não é sobre vender, é sobre criar algo que traz alegria", disse ela, com a voz suave. "É isso que você precisa resgatar. A paixão pela criação, não pela venda. Quando você redescobrir isso, as vendas virão naturalmente", respondeu Eduardo com um sorriso. Com esse novo foco, Carla começou a se concentrar no processo. Ela passou os dias experimentando novas receitas,
criando combinações de sabores que ela nunca havia tentado antes. Sem a pressão do grande mercado e dos contratos que a haviam afogado no passado, ela começou a se sentir livre novamente. A cada doce que criava, um pedaço de sua antiga confiança voltava. Ela sabia que ainda estava longe de reconstruir tudo o que havia perdido, mas estava criando algo muito mais importante: ela mesma. O caminho para o recomeço não seria fácil, mas ela estava pronta para dar os primeiros passos, acompanhada pela esperança que Eduardo havia despertado nela. E, ao final de cada dia, quando o sol começava a se pôr, Carla sentia-se mais forte, mais confiante. Ela sabia que estava no caminho certo, embora os desafios à frente fossem incertos. Mas, ao olhar para os doces que criava, ela via mais do que simples guloseimas. Via a promessa de um futuro melhor. O tempo passava e, aos poucos, Carla foi sentindo que havia algo diferente em sua vida. Cada nova receita que ela criava trazia um sentimento de orgulho que ela não sentia há anos. Não era sobre o dinheiro que poderia ganhar, nem sobre as vendas. Era sobre a sensação de que, finalmente, ela estava fazendo algo que a fazia feliz. A pressão da rodoviária já não a assombrava tanto. Ela estava redescobrindo sua verdadeira paixão, a arte de fazer doces com amor e dedicação. Ainda assim, uma parte dela sabia que o maior desafio estava por vir. O medo de falhar, de não conseguir dar certo, de perder tudo novamente, ainda a acompanhava. Mas ela tentava não se deixar dominar por esses pensamentos. Sabia que não estava mais sozinha. Eduardo se tornara não apenas um mentor, mas um amigo. Alguém que acreditava nela quando ela própria não conseguia acreditar. Ele sempre dizia que o primeiro passo era o mais difícil, mas que, depois de dado, tudo se tornaria mais fácil. E agora, Carla estava prestes a dar esse passo. Certo dia, depois de semanas experimentando novas receitas e aperfeiçoando sua técnica, Eduardo a chamou para uma reunião. Ele parecia animado, com um sorriso no rosto. Chegou a hora de você colocar o que aprendeu à prova, Carla. Vamos dar o primeiro passo rumo ao sucesso. Carla olhou para ele, com o coração acelerado. Você acha que estou pronta para isso? Com certeza. Você tem tudo o que precisa para voltar a brilhar. Agora vamos fazer isso de forma inteligente. Vamos começar pequeno, mas com a ambição de sempre crescer. Você vai vender seus doces em um lugar que vai fazer a diferença, disse Eduardo. Carla sabia que ele estava certo. Tinha medo, é claro, mas também sentia uma empolgação crescente. Era hora de sair do esconderijo, de dar aquele primeiro passo. A rodoviária não seria mais o seu palco. Ela precisava alcançar novos horizontes. O plano de Eduardo era simples, mas desafiador. Uma pequena loja em um bairro movimentado, onde ela poderia começar a vender seus doces de forma mais profissional. Eles iriam fazer uma pequena inauguração com uma seleção dos melhores doces criados por Carla. O objetivo não era apenas vender, mas mostrar ao mundo o que ela sabia fazer de melhor. Criar doces que encantassem, que tocassem as pessoas de maneira única. Carla se dedicou ao máximo na preparação. Ela passou dias inteiros em sua cozinha, testando novos sabores, aperfeiçoando a decoração dos doces e pensando nos detalhes que poderiam fazer a diferença. Não queria apenas ser mais uma vendedora. Ela queria ser lembrada. Queria que as pessoas voltassem à sua loja não apenas pelo sabor dos doces, mas pela experiência única que ela poderia oferecer. No dia da inauguração, Carla estava nervosa. A loja estava pronta, as vitrines expostas com suas criações mais apetitosas. O cheiro doce e acolhedor dominava o ambiente. Quando ela olhou pela janela e viu as primeiras pessoas chegando, seu coração bateu forte. Seriam eles realmente compradores ou apenas curiosos? Mas logo a dúvida se dissipou. As pessoas estavam sorrindo, admirando as vitrines, e aos poucos entravam na loja. O primeiro cliente apareceu. Era um homem de meia idade, que se aproximou com um sorriso simpático. O que você recomenda? Ele perguntou. Carla, com um sorriso tímido, apontou para os brigadeiros gourmet, que ela havia decorado com muito carinho. Esses brigadeiros são os meus favoritos. São feitos com chocolate belga e um toque especial de leite condensado caseiro. O homem experimentou o brigadeiro e, com um sorriso genuíno, disse: está uma delícia. Vou levar uma caixa. O alívio que Carla sentiu foi imenso. Ela não apenas tinha vendido seu primeiro doce, mas a reação do cliente confirmava algo que ela já sabia no fundo do coração. Ela ainda sabia fazer doces de qualidade e havia algo especial em sua arte. As vendas começaram a crescer e, a cada cliente satisfeito, a confiança
confiança de Carla aumentava. Ela sabia que o caminho estava apenas começando, mas o primeiro passo já tinha sido dado. Eduardo, que a acompanhava, sorria orgulhoso de cada pequena conquista que ela alcançava. Ele sabia que aquele era o começo de uma nova jornada. Uma jornada de muito trabalho, mas também de muito potencial. Carla olhou para a loja cheia de clientes, para os doces que ela criara com tanto amor e dedicação, e soube que tinha tomado a decisão certa. Ela havia dado o primeiro passo em direção ao sucesso e sabia que, com paciência e perseverança, poderia alcançar tudo o que desejava. O tempo foi passando e Carla começou a ver as mudanças que tanto almejava. A pequena loja que antes parecia um sonho distante, agora era um sucesso crescente. Os doces de Carla estavam ganhando fama e ela recebeu mais elogios do que jamais imaginou. Cada cliente que entrava na loja parecia mais satisfeito que o anterior, e muitos deles se tornaram fiéis, retornando sempre que podiam para saborear as delícias que Carla criava com tanto amor. Mas o sucesso, como sempre, trouxe desafios. Carla teve que aprender a administrar o negócio de forma eficiente. Não se tratava apenas de fazer doces, mas também de lidar com fornecedores, finanças, marketing e toda a logística necessária para manter a loja funcionando. No entanto, apesar da sobrecarga de tarefas, ela sentia que finalmente estava no controle da sua vida. A confiança que Eduardo havia despertado nela começou a florescer a cada novo dia. Em uma manhã de quarta-feira, Carla estava preparando uma fornada de brigadeiros quando recebeu uma ligação inesperada. Era uma revista local, especializada em gastronomia, que queria fazer uma matéria sobre sua loja. Seu negócio tem ganhado bastante atenção aqui na cidade, disse a jornalista ao telefone. Gostaríamos de fazer uma entrevista e destacar sua história. Acho que você tem algo único a oferecer. A surpresa tomou conta de Carla. Ela, que antes se via como uma mulher invisível na rodoviária, agora estava sendo reconhecida pela mídia. A sensação de estar sendo vista era indescritível. Afinal, não era apenas sobre o sucesso do seu negócio. Era sobre ser reconhecida como alguém que tinha superado adversidades e estava construindo algo novo, algo que fazia a diferença. Na semana seguinte, a matéria saiu na revista e o impacto foi imediato. A história de Carla foi contada com detalhes emocionantes, desde sua luta para manter a fábrica de doces até o momento em que começou a vender na rodoviária e o encontro com Eduardo, que deu início à sua transformação. As palavras da jornalista ressaltaram a paixão de Carla pelos doces e seu desejo de compartilhar essa paixão com o mundo. O artigo foi compartilhado amplamente nas redes sociais e rapidamente a loja de Carla começou a atrair mais clientes. A fama que antes parecia um sonho distante estava agora ao alcance das mãos dela. No entanto, Carla sabia que o reconhecimento não vinha apenas do artigo, mas da consistência em seu trabalho. Ela havia construído sua reputação com esforço e dedicação, e isso estava sendo reconhecido. Mas havia algo mais que aconteceu a partir da publicação. Pessoas de todas as idades, de diferentes partes da cidade, começaram a procurar Carla, não apenas pelos doces, mas pela história que ela representava. Eles viam em sua trajetória uma inspiração. Carla se tornou um símbolo de perseverança, de quem soube se reinventar e, com coragem, encontrou uma maneira de recomeçar. Um dos momentos mais emocionantes veio quando uma mulher, que Carla nunca havia visto antes, entrou na loja. Ela parecia nervosa, com as mãos suando. "Você é a Carla, não é?" perguntou com um sorriso tímido. Carla assentiu. "Eu li a sua história na revista", continuou a mulher, com os olhos marejados. "Eu também perdi meu negócio. Estou lutando para começar de novo e eu só queria dizer que você me inspirou. Se você conseguiu, eu também posso conseguir." Aquelas palavras foram um dos maiores reconhecimentos que Carla já poderia receber. Não era apenas sobre vender doces ou ganhar dinheiro, era sobre impactar a vida das pessoas, inspirá-las a seguir seus próprios sonhos. Carla sabia que o trabalho duro dela estava fazendo a diferença na vida de outras pessoas, e isso era mais valioso do que qualquer prêmio. Ela agradeceu à mulher, conversou com ela por alguns minutos e, ao final da conversa, a mulher saiu da loja com um sorriso renovado no rosto. Carla ficou ali, olhando para o vazio por um momento, refletindo sobre tudo o que havia conquistado. Ela ainda estava em um longo caminho de recomeço, mas agora sentia que estava fazendo mais do que apenas sobreviver. Estava criando algo que impactava positivamente a vida das pessoas ao seu redor. Quando a noite chegou, Carla fechou a loja e ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para os doces que sobraram. Ela sabia que estava no caminho certo.
certo. A luta para recomeçar ainda não tinha acabado, mas agora ela tinha algo que antes não possuía: o reconhecimento e a admiração das pessoas. E, acima de tudo, ela tinha o orgulho de olhar para si mesma e ver uma mulher forte, resiliente e cheia de propósito. Apesar de todo o sucesso e o reconhecimento que Carla havia alcançado, ela sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A loja estava cada vez mais movimentada, a demanda pelos seus doces aumentava e ela estava cada vez mais ocupada. Porém, o lado do negócio que ela mais temia estava prestes a bater à sua porta: a expansão. Carla havia trabalhado muito para chegar até ali, mas sabia que a concorrência estava crescendo e que a demanda por seus doces estava se tornando algo além da capacidade de sua loja. Eduardo, sempre ao seu lado, já havia mencionado várias vezes que era hora de dar um passo maior. Você precisa pensar em expandir, Carla. Eu sei que você tem medo de perder o controle, mas se você quer crescer, precisa arriscar mais. A ideia de expandir era assustadora para ela. Até então, tudo o que ela fizera tinha sido em pequena escala, com a confiança de saber que poderia controlar tudo. Agora, ela precisaria contratar mais pessoas, lidar com fornecedores maiores, enfrentar um mercado mais competitivo e, acima de tudo, não perder a qualidade que tornava seus doces especiais. A pressão era intensa. Em uma reunião com Eduardo, eles começaram a traçar os primeiros passos para esse novo plano. Carla, o segredo para expandir é nunca perder de vista a essência do seu negócio. Seus doces têm algo único, algo que as pessoas reconhecem e amam. A expansão não deve significar perder sua identidade, mas, para isso, você vai precisar de mais ajuda e precisa estar preparada para crescer de verdade. Ele explicou, com a calma que sempre a tranquilizava, mas Carla não conseguia se livrar do medo. E se ela não conseguisse manter o padrão? E se as novas contratações não correspondessem às expectativas? A ideia de ter mais responsabilidades a deixava apreensiva. O medo de errar estava novamente tomando conta dela. A pressão sobre Carla não vinha apenas do negócio, mas também das expectativas das pessoas ao seu redor. O artigo na revista havia trazido um influxo de novos clientes, mas também despertado uma concorrência feroz. Outras lojas de doces começaram a surgir nas proximidades, algumas com orçamentos maiores e mais recursos. Ela sabia que, se não se adaptasse, poderia perder tudo o que conquistou, mas, ao mesmo tempo, o medo de falhar parecia querer paralisá-la. Eduardo percebeu que Carla estava lutando com essa decisão. Ele sempre foi um bom amigo e mentor, e sabia que ela precisava de algo mais do que um simples conselho. Olha, Carla, disse ele, olhando-a nos olhos, eu sei que você está com medo, mas também sei que você tem algo que não muitos têm: coragem para recomeçar. Não estou dizendo que será fácil, mas quem te disse que empreender é fácil? Acredite em mim, você já enfrentou a maior parte da luta. Agora é hora de enfrentar o próximo desafio. Essas palavras tiveram um efeito profundo sobre Carla. Ela sabia que tinha que enfrentar seus medos, que precisava se arriscar mais se quisesse continuar crescendo. Mas o que mais a tocou foi o fato de Eduardo ter reafirmado sua confiança nela. Ele não estava apenas sendo um mentor, ele acreditava nela, mesmo quando ela própria não acreditava o suficiente. Carla tomou uma decisão naquele dia. Ela não ia deixar o medo ditar o seu futuro. Ela iria expandir o negócio. Mas, em vez de fazer isso sozinha, decidiu contratar uma equipe que compartilhasse a mesma paixão pelos doces e pelo sucesso do empreendimento. Além disso, ela procuraria por parceiros estratégicos para fornecer ingredientes de qualidade, garantindo que o sabor de seus doces continuasse inigualável. Ela sabia que a jornada não seria fácil, mas com a ajuda de Eduardo, sua nova equipe e sua própria determinação, ela acreditava que poderia dar o próximo passo com confiança. Nos dias seguintes, Carla começou a entrevistar candidatos para as vagas em sua loja. Ela queria pessoas que, como ela, tivessem a paixão pela confeitaria e pela qualidade. Não importava se eram mais jovens ou mais velhas, se tinham experiência ou não, desde que estivessem dispostas a aprender e a trabalhar com o mesmo amor e dedicação que ela colocava em cada receita. A primeira contratação foi uma jovem chamada Júlia, que havia trabalhado em uma padaria, mas sonhava em criar doces finos, como os de Carla. Ela parecia disposta a aprender e estava encantada com a oportunidade. Carla sentiu que estava no caminho certo, pois via nela o mesmo brilho nos olhos que ela teve no começo de sua jornada. Apesar
Apesar das dificuldades que viriam com essa nova fase, Carla estava determinada a fazer acontecer. Ela sabia que o sucesso não viria sem desafios, mas sentia que finalmente estava pronta para enfrentá-los de frente. Não mais como a mulher que temia o fracasso, mas como alguém que tinha superado muitos obstáculos e estava pronta para abraçar novas oportunidades. Com as novas contratações e a confiança renovada, Carla iniciou sua jornada para expandir o seu negócio. Nos primeiros dias após as entrevistas, a energia na loja mudou. Júlia, a nova contratada, trouxe uma onda de entusiasmo, compartilhando ideias inovadoras sobre a apresentação dos doces e ajudando Carla a otimizar o processo de produção. O clima na loja, que antes era de uma empresária solitária, agora estava mais colaborativo, mais dinâmico. Mas, enquanto as coisas começavam a melhorar por dentro, Carla logo percebeu que o processo de expansão traria consigo novos desafios que exigiam mais do que apenas boas intenções. A primeira dificuldade que surgiu foi a gestão do tempo. Carla não estava acostumada a delegar tarefas e teve que aprender a confiar na equipe para manter a loja funcionando enquanto ela se focava nos aspectos administrativos da expansão. A primeira grande decisão foi a mudança de fornecedor, para garantir que os ingredientes estivessem à altura da qualidade que ela sempre prezara. Mas isso trouxe novas negociações, mais complexidade e um nível de responsabilidade que ela não tinha considerado completamente. O grande desafio aconteceu no momento em que ela precisou contratar um segundo ponto de venda. Carla encontrou um local promissor em um shopping, mas as questões burocráticas e a necessidade de fazer o layout do novo espaço, de acordo com o padrão da sua loja original, a deixaram mais ansiosa do que jamais imaginara. As dificuldades financeiras também começaram a surgir. Embora as vendas estivessem crescendo, o dinheiro precisava ser alocado de maneira inteligente para que o negócio não perdesse sua estabilidade. A pressão de lidar com os custos operacionais aumentou. As dívidas com fornecedores começaram a surgir devido à necessidade de pagar por matéria-prima e decoração do novo ponto de venda. Carla teve que aprender a administrar seu fluxo de caixa, a negociar prazos mais longos com os fornecedores e em alguns momentos, adiar pagamentos para não comprometer o funcionamento das lojas. Em casa, o estresse também aumentava. A vida pessoal de Carla foi ficando cada vez mais agitada e ela começou a se sentir sobrecarregada. As longas noites no escritório, as horas intermináveis de planejamento e a constante sensação de que havia algo mais para ser feito começaram a desgastá-la. Ela sentia que não estava fazendo justiça ao tempo com a família e os amigos, algo que ela sempre prezou em sua vida. Mas, apesar de toda a pressão, Carla sabia que não poderia voltar atrás. O objetivo de transformar seu pequeno negócio em algo maior ainda estava vivo dentro dela. Para fazer isso, ela precisaria ir além da sua zona de conforto. Ela sabia que para continuar crescendo, precisaria se cercar de pessoas que entendessem o processo e que compartilhassem a sua visão de qualidade e inovação. Foi quando Carla decidiu buscar a ajuda de um consultor especializado. Ela procurou alguém que tivesse experiência na área de expansão de pequenos negócios e que pudesse orientar o processo. Essa decisão foi um divisor de águas. O consultor a ajudou a definir estratégias de marketing, a melhorar o layout da loja e até a treinar sua equipe para oferecer um atendimento ainda mais personalizado e de excelência. Com a orientação certa, Carla conseguiu encontrar um equilíbrio entre seu trabalho, a gestão das lojas e a vida pessoal. O crescimento do negócio se tornou mais sustentável. As vendas aumentaram, mas o foco estava em manter a qualidade e a essência do que a loja representava. Eduardo, sempre ao seu lado, foi fundamental para manter sua motivação. Ele sabia que Carla estava se sentindo exausta, mas nunca a deixou desacreditar em sua capacidade de superação. Lembre-se, Carla, você já passou por momentos muito mais difíceis, dizia ele com frequência. Esse é só mais um capítulo da sua história, e você vai sair dele mais forte do que nunca. Apesar dos obstáculos, Carla estava aprendendo a lidar com os altos e baixos do empreendedorismo. Sabia que o processo de expansão seria longo e exigiria ainda mais dedicação, mas agora tinha uma equipe ao seu lado, um plano estruturado e, o mais importante, a confiança de que estava fazendo a coisa certa. A cada dia, Carla sentia-se mais preparada para enfrentar os desafios que surgiam. Embora a pressão não tivesse diminuído, ela agora sabia que tinha as ferramentas e o apoio necessários para superar qualquer obstáculo. Após meses de trabalho árduo, Carla começou a ver os frutos de suas escolhas. Sua nova loja no shopping
estava finalmente começando a funcionar e o fluxo de clientes aumentava a cada dia. O novo layout da loja, cuidadosamente planejado, atraía olhares curiosos. E a qualidade dos doces continuava a ser seu maior diferencial. No entanto, Carla sabia que o sucesso de sua expansão não dependia apenas de ter um bom produto, mas também de manter o controle sobre todos os aspectos do negócio. Foi nesse momento que um evento inesperado aconteceu, algo que Carla não poderia prever, mas que acabou sendo uma virada importante para sua trajetória. Um grande grupo de investidores se interessou pelo seu negócio. Um dos clientes mais frequentes da sua loja, um empresário influente, notou o potencial de expansão da confeitaria e ofereceu a Carla uma proposta que ela nunca imaginou. Eu vejo muito potencial em sua marca, Carla, disse o empresário, um homem de negócios que há meses era cliente regular da loja. Eu acredito que sua confeitaria poderia se tornar uma referência nacional. O que você acha de juntar forças e expandir ainda mais, com o meu apoio financeiro e estratégico? Inicialmente, Carla ficou hesitante. A ideia de depender de investidores e perder um pouco do controle sobre o negócio a deixava desconfortável. No entanto, ela sabia que, para alcançar uma expansão mais agressiva, ela precisaria de mais capital e apoio estratégico. Era uma oportunidade rara e, depois de muito refletir, ela decidiu aceitar a proposta, mas com a condição de que ela ainda teria a palavra final nas decisões criativas e no direcionamento da marca. Com a entrada do investidor, Carla viu o seu mundo mudar. O financiamento permitiu a abertura de novas lojas em diferentes cidades. E, aos poucos, a confeitaria ganhou mais visibilidade. As estratégias de marketing foram reformuladas e a loja online ganhou um impulso significativo. O negócio agora tinha uma estrutura muito mais robusta, com recursos para enfrentar a competição crescente. Enquanto isso, Carla continuava a se dedicar ao aprimoramento dos produtos. Ela não queria que a qualidade fosse comprometida pela pressão do crescimento. A cada nova loja que abria, ela visitava pessoalmente, garantindo que o atendimento e os produtos continuassem a ter o mesmo toque especial que a tornaram conhecida. Foi nesse processo de expansão que Carla enfrentou outro grande desafio: encontrar o equilíbrio entre ser uma empresária de sucesso e manter sua vida pessoal em ordem. Eduardo, que sempre esteve ao seu lado, percebeu a exaustão que ela estava sentindo. Carla, você não precisa fazer tudo sozinha. Você tem uma equipe agora e eles podem assumir mais responsabilidades. Acha que não está na hora de delegar mais? A palavra delegar sempre soou difícil para Carla. Ela temia perder o controle sobre algo tão pessoal e importante, mas sabia que precisava confiar em sua equipe para continuar crescendo de forma sustentável. Aos poucos, ela aprendeu a dar mais autonomia para os membros da equipe, o que não apenas aliviou sua carga de trabalho, mas também motivou as pessoas a se envolverem ainda mais no sucesso do negócio. Além disso, Carla começou a perceber que a verdadeira virada não era apenas sobre o dinheiro ou o crescimento físico da empresa, era sobre o impacto positivo que ela estava causando na vida de outras pessoas. Os funcionários, os clientes, os fornecedores, todos estavam envolvidos em um ciclo de crescimento que ela nunca imaginou ser possível. Com cada novo desafio, Carla se sentia mais preparada. O medo da falha havia sido substituído pela confiança nas suas decisões e na sua visão. O sucesso não estava apenas nas lojas que ela estava abrindo, mas nas pequenas vitórias diárias, que somadas formavam uma trajetória de superação e realização pessoal. Com a expansão da sua marca, Carla teve a oportunidade de realizar um dos seus maiores sonhos: abrir uma instituição para ajudar outras mulheres empreendedoras a dar os primeiros passos em seus próprios negócios. Ela sabia o quanto fora difícil a começar sozinha e queria garantir que outras mulheres tivessem a chance de crescer sem enfrentar os mesmos obstáculos. A confeitaria se tornaria, assim, não apenas uma marca de sucesso, mas também uma fonte de inspiração e apoio para muitas outras. Com a expansão de sua confeitaria, Carla finalmente sentiu que estava começando a colher os frutos de toda a sua dedicação. As lojas estavam funcionando bem, a equipe estava mais coesa e motivada, e a marca estava cada vez mais conhecida. Mas, apesar de todo o sucesso financeiro e profissional, algo ainda faltava para Carla: a sensação de estar no controle total do seu negócio e alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Parecia
parecia um objetivo distante. Em uma manhã tranquila, enquanto caminhava para o trabalho, Carla parou por um momento para observar o movimento ao redor. Ela passou anos correndo atrás de seus sonhos, abrindo portas e lidando com pressões que, por vezes, pareciam insuportáveis. Mas, ali, naquele momento de pausa, ela percebeu algo importante. O verdadeiro sucesso não estava apenas nas vitórias profissionais, mas na paz interior que ela buscava. Durante muito tempo, Carla sentiu que sua vida estava em constante corrida, com o tempo se esvaindo enquanto ela tentava acompanhar os compromissos de trabalho, as reuniões e as negociações. Mas agora, com sua empresa consolidada e a expansão sob controle, ela decidiu dedicar mais tempo a si mesma. Ela começou a acordar mais cedo para meditar e planejar seus dias com mais calma. Procurou encontrar tempo para atividades que antes eram deixadas de lado, como a leitura, passeios ao ar livre e conversas com os amigos mais próximos. Eduardo, sempre ao seu lado, percebeu essa mudança. Carla agora conseguia equilibrar melhor sua agenda, reservando momentos para a família e para si mesma, sem se sentir culpada por isso. Você sempre foi tão dedicada, Carla. Agora é hora de se permitir ser feliz com o que conquistou, dizia ele, observando a esposa mais tranquila, que agora sorria mais facilmente. A nova abordagem de Carla também refletia na maneira como ela gerenciava a empresa. Ela começou a delegar com mais confiança, permitindo que sua equipe tomasse mais decisões e se envolvesse de maneira mais ativa na gestão das lojas. A confiança que Carla depositava em seus funcionários era recíproca, e isso fez com que a loja se tornasse ainda mais forte. Mas a paz que Carla tanto buscava não veio apenas com a organização de sua rotina. Foi também uma reflexão sobre os desafios que enfrentou e sobre as escolhas que fez ao longo da jornada. Ela percebeu que por trás do sucesso de sua confeitaria havia a habilidade de tomar decisões difíceis, de saber quando dar um passo atrás e de aceitar as limitações. A humildade de aprender com os próprios erros foi o que permitiu que ela chegasse a esse ponto. Durante uma reunião com seus investidores, Carla compartilhou a visão do futuro da confeitaria. Ela não queria apenas abrir mais lojas e expandir para outras cidades. Ela queria criar algo que fosse mais do que um simples negócio. Queria construir uma marca que representasse uma mensagem de superação e perseverança para outras mulheres que, assim como ela, começavam do zero. Vamos continuar crescendo, mas com uma visão mais ampla. Que a nossa história inspire outras pessoas a acreditarem em si mesmas, a não desistirem, a encontrar equilíbrio em suas vidas, disse ela com convicção. Essa reunião foi um marco importante. Carla não estava mais apenas pensando em lucros e resultados imediatos. Estava pensando no legado que sua marca poderia deixar para o futuro. O sucesso para ela agora significava não apenas crescimento financeiro, mas também um impacto positivo na vida das pessoas. Com sua mente mais tranquila, Carla sentiu a satisfação de finalmente ter encontrado o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional. O negócio prosperava, a paz reinava em sua casa e a sensação de ter alcançado algo significativo tomava conta de seu coração. Ela sabia que o caminho estava longe de ser fácil, mas, ao olhar para trás, podia ver o quanto cresceu como pessoa e empresária. O tempo passou e a confeitaria de Carla não só prosperou, como também se tornou um símbolo de superação e coragem para muitas pessoas. As lojas estavam espalhadas por diferentes cidades, e a marca estava consolidada como uma referência no mercado. Mas, para Carla, o maior sucesso não estava nos números ou nas vitórias materiais. O maior triunfo foi ter conseguido transformar sua história em uma fonte de inspiração para outros. Carla nunca esqueceu suas raízes e, sempre que podia, falava com os novos empreendedores sobre sua jornada. Ela se tornou mentora para muitas mulheres que estavam começando no mundo dos negócios. Suas palestras e workshops eram lotados e ela compartilhava com sinceridade todas as dificuldades que enfrentou para chegar até ali. Ela também criou um programa de capacitação para jovens empreendedores, oferecendo orientação, recursos e até mesmo a possibilidade de um estágio na sua confeitaria. Carla sabia que, se alguém a tivesse ajudado de forma prática em seus primeiros passos, sua trajetória teria sido muito mais fácil. O maior orgulho de Carla, no entanto, não estava na sua influência como empresária ou mentor. O que realmente a deixava feliz era o impacto que sua história causava nas pessoas que a conheciam. Muitos dos seus funcionários eram jovens que, assim como ela no começo, haviam enfrentado dificuldades para encontrar uma oportunidade de trabalho. Ao passar para eles o conhecimento
E a visão que adquiriu ao longo dos anos, Carla sentia que estava criando um legado que ultrapassava o simples sucesso financeiro. Com o passar do tempo, a pressão e o estresse do crescimento começaram a diminuir. Carla finalmente encontrou a paz que tanto procurava. Ela viajou mais com Eduardo e passou mais tempo com a família. De vez em quando, ainda ia à loja para ver como as coisas estavam. Mas agora, ela sabia que sua equipe estava cuidando de tudo. Ela havia aprendido a confiar em suas pessoas e a delegar, o que permitiu que o negócio continuasse a prosperar, sem que ela precisasse estar presente o tempo todo. O maior presente que Carla poderia dar a si mesma era o tempo. Tempo para refletir sobre tudo o que havia conquistado. Tempo para aproveitar os frutos de seu trabalho árduo. E, principalmente, tempo para ser feliz com as pessoas que sempre estiveram ao seu lado. Em uma tarde tranquila, Carla estava sentada na varanda de sua casa, olhando para o horizonte. Ela pensava sobre a jornada que começara na rodoviária, vendendo doces para sobreviver, e agora estava ali, com um negócio consolidado e um legado de coragem e determinação. Ela sabia que a vida era feita de momentos, e naquele instante, era um dos mais felizes que ela já tivera. Ela sentiu uma sensação de gratidão tomar conta de seu coração ao olhar para trás. Todos os desafios, as noites sem dormir, as dificuldades financeiras e emocionais tinham valido a pena. O medo do fracasso, que muitas vezes quase a paralisava, havia sido superado. Ela não apenas havia alcançado seu sonho, mas agora estava ajudando outras pessoas a realizar os seus. Naquele momento, Carla sorriu. Ela sabia que sua história não acabava ali. A história dela e o impacto dela continuariam a ecoar por gerações, porque mais do que um nome ou uma marca, ela havia construído algo maior, um exemplo de perseverança, fé em si mesma e a crença de que, com coragem, tudo era possível.